Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre qual país que mais acumulou conquistas territoriais durante aquele conflito. A Segunda Guerra Mundial foi o primeiro conflito da história no qual a mecanização esteve presente em todas as áreas de combate. Apesar das marchas a pé e da força animal ter sido amplamente empregada, com os alemães usando mais de 500 mil de cavalos apenas na frente oriental, a linha da frente, o ponto de contato entre os exércitos, esteve sempre altamente mecanizado, com artilharia pesada, rebocada ou autopropulsada, com milhares de veículos e caminhões para o transporte rápido de tropas entre os diferentes setores da frente, e principalmente com carros de combate altamente blindados e com um fenomenal poder de ataque. Naquele conflito, uma unidade típica de infantaria motorizada alemã, conhecida na época como Panzer Granadeiros, era capaz de cobrir 50 ou 60 km por dia, ou até mesmo mais, dependendo da força inimiga à sua frente. Todo esse elevado nível de mecanização se refletiu na mobilidade e, consequentemente, também na quantidade de território que mudou de mãos durante a guerra. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha partiu de Varsóvia e 15 meses depois estava em Stalingrado, no rio Volga, a quase 1.700 quilômetros de distância. Com forças alemãs fortemente entrincheiradas em Leningrado, mais de 1.500 quilômetros para o norte. E com a Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Romênia, Bulgária e os Balcãs sob controle ou influência direta da Alemanha. No final de 1942, a Alemanha alcançou a sua máxima expansão na guerra, controlando diretamente quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Uma evolução gigantesca, tendo em vista que em 1939 o território alemão era de menos de 800 mil quilômetros quadrados. No entanto, apesar dessa gigantesca expansão, houve um país na guerra que conseguiu se expandir ainda mais. Refiro-me ao Japão Imperial, que em 1942, após lançar ataques coordenados contra mais de uma dezena de alvos no Pacífico em dezembro de 1941, passou a controlar o quase inacreditável número de 8,6 milhões de quilômetros quadrados, ultrapassando o Brasil e se convertendo no quinto maior país do mundo. Naquela época, cerca de 20% da população mundial vivia em territórios ocupados pelo Japão Imperial. Toda aquela gigantesca expansão japonesa começou muito antes da guerra, mais especificamente em 1895, quando o Japão anexou Taiwan, seguido em 1910 pela anexação formal e completa de toda a Península Coreana, culminando em 1931 com a invasão da Manchúria, uma gigantesca área no norte da China que em 1932 foi anexada pelo Japão através da criação do estado fantoche de Manchukuo. Em 1937, após a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o território controlado pelo Japão na China se expandiu ainda mais, englobando quase 150 milhões de chineses. Em 1940, bem antes de atacar Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos no Pacífico, o Japão anexou a Indochina Francesa, uma área que corresponde hoje ao Vietnã, Camboja e Laos. Como a França tinha se rendido de forma humilhante para a Alemanha em junho de 1940, e como o Japão era um grande aliado da Alemanha, o governo japonês obteve do governo submisso francês a concessão de todo aquele vasto e muito rico território, com uma população estimada na época em 25 milhões de pessoas. Mas o verdadeiro salto de expansionismo japonês ocorreu a partir do dia 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês contra a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, tinha por objetivo destruir a frota naval do Pacífico dos Estados Unidos. Mas não passou de um ataque secundário, já que os ataques principais foram concentrados contra a Tailândia, Malaya, Filipinas, as Índias Holandesas Orientais, Singapura, Burma e Timor-Leste. Entre dezembro de 1941 e maio de 1942, o Japão consolidou seu controle sobre uma população de quase 250 milhões de pessoas no Pacífico e no Sudeste Asiático, alcançando naquele momento a sua máxima expansão e acumulando 8,6 milhões de quilômetros quadrados de conquistas.
convertendo-se no país que alcançou a maior expansão territorial durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, bem ao contrário do que aconteceu com a Alemanha, que foi perdendo territórios de forma gradual entre 1943 e 1945, em setembro de 1945, quando o Japão assinou a rendição incondicional após levar com 2 bombas atômicas e uma declaração de guerra de Stalin, o território japonês ainda era o 6º maior do mundo, atrás do Brasil, mas à frente da Austrália. O grande problema do Japão é que, apesar de ocupar territórios extremamente ricos em recursos naturais valiosos para o esforço de guerra, aqueles territórios estavam espalhados por uma grande área, com os recursos extraídos dali tendo que obrigatoriamente passar por rotas navais totalmente fechadas pelos Estados Unidos. Por isso, o Japão, em setembro de 1945, apesar de ser ainda um dos maiores e mais ricos países do mundo em recursos naturais, não tinha como aproveitar todos aqueles recursos e convertê-los em armas, navios e aviões, pois as ilhas principais, que era onde estavam as fábricas, estavam totalmente cercadas. Hoje, o Japão tem uma área de apenas 378 mil km², apenas um pouco maior do que o estado do Mato Grosso do Sul. Mas um dia, há não muito tempo atrás, esteve à frente do Brasil como o 5º país mais vasto do planeta.